Seja muito bem-vindo ao nosso encontro com a palavra, direto aqui do Santuário de Santa Rita, em Extrema. Eu sou o Padre Carlos César, vigário paroquial da Paróquia Santa Rita, e nós estamos meditando o Evangelho de São Marcos. Vamos iniciar com a nossa oração, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus, torna meu espírito digno de encontrar sua alegria na compreensão do mistério de Cristo, teu Filho bem-amado, revelado nas Escrituras. Acende tua santa luz no meu coração, a fim de que meu espírito penetre para além das palavras escritas com tinta, que eu veja com os olhos iluminados os sagrados mistérios escondidos na tua boa nova. Concede, ó meu Deus, por tua graça e tua misericórdia, que tua lembrança nunca desapareça do meu coração, nem de dia, nem de noite. Amém. Então, queridos irmãos que nos acompanham, amigos, nós, como já propusemos no primeiro encontro, vamos meditar o Evangelho de Marcos. Tome aí a sua Bíblia. Abra no Evangelho de Marcos. Se você não tem Bíblia, providencie o quanto antes. Nós vamos, então, ler o Evangelho e conversar sobre cada expressão que aparece, sobre alguns textos que são importantes para nós entendermos o objetivo de Marcos. O objetivo do Evangelho de Marcos é olhar para Jesus a partir da perspectiva dos apóstolos, dos discípulos de Jesus. O objetivo do Evangelho de Marcos é olhar para Jesus a partir dos discípulos. E isso é muito interessante porque discípulos somos todos nós. Todos nós um dia acreditamos em Jesus e buscamos ao longo de toda a vida servi-lo e permanecer na igreja, o corpo de Cristo. Então vamos lá, Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 1. A Bíblia que eu estou usando, só lembrando, é a Bíblia de Jerusalém. Você pode acompanhar aí na sua casa por meio de qualquer Bíblia, a Bíblia do Peregrino, a Bíblia Sagrada das edições da CNBB, a Bíblia Ave Maria, enfim. Qualquer Bíblia. Pode haver alguma diferença na tradução, mas isso na verdade acaba enriquecendo a nossa compreensão. O Evangelho de Marcos começa assim: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. O primeiro versículo, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. A palavra Evangelho, o que significa a palavra Evangelho? Evangelho não foi desde o início a palavra utilizada para se referir aos escritos que falavam de Jesus. Evangelho era uma palavra utilizada para falar da mensagem que o imperador enviava aos seus subalternos. Então, tratava da notícia do imperador. Essa notícia poderia ser alguma determinação do imperador, alguma determinação política, ou também uma notícia da vida pessoal do imperador. Por exemplo, o filho do imperador ia nascer. Então, enviava-se o mensageiro que ia nas praças, ele subia num lugar mais alto e dava a notícia a todo o reino que o imperador teria um herdeiro. Então, aqui a palavra evangelho se refere a uma boa notícia, a uma boa nova de alguém que é superior a nós. A boa notícia dada a nós de alguém que é superior a nós. Evangelho de Jesus Cristo, de Jesus Cristo. A palavra Cristo é um termo grego que significa ungido. Jesus é o ungido do Pai, aquele que vem para cumprir uma missão específica. Na tradição grega e na tradição bíblica, toda pessoa que é ungida, ela assume um ministério específico. Tanto é que a igreja adotou isso no ministério da ordem e em determinados outros sacramentos.
Por exemplo, o padre tem as mãos ungidas, porque ele assume, a partir da ordenação, um ministério específico, ou seja, ele fala em nome de alguém que é superior a ele. O bispo é ungido na cabeça, enfim, todos eles falam em nome de alguém. Jesus é o enviado de Deus, o ungido de Deus, e, portanto, ele fala em nome de Deus. Aqui é interessante que se conta quem é Jesus. De Jesus, vírgula, Filho de Deus. Aqui nós vemos que o Evangelho de Marcos, ele cria uma moldura, uma espécie de moldura que guarda o interior do Evangelho. Lá no final do Evangelho, se não estou enganado, capítulo 15, quando Jesus morre na cruz, o guarda diz assim: não é este verdadeiramente o Filho de Deus? Então vejam, aqui Jesus é chamado de Filho de Deus no início do Evangelho e será chamado de Filho de Deus lá no final do Evangelho. Uma espécie de moldura que vai nos ajudar a compreender de fato quem Jesus é e mais, ajudar os discípulos a entenderem. E o Evangelho continua. Capítulo 1, versículo 2. Conforme está escrito no profeta Isaías: eis que envio o meu mensageiro diante de ti, a fim de preparar o teu caminho. Vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, tornai retas suas veredas. Aqui é interessante que Marcos começa já com uma citação, a citação do profeta Isaías, e depois, quando se vai estudar a fundo o Evangelho de Marcos, percebe que ele colocou duas citações numa só. Aqui o texto é uma citação de Isaías, como ele fala, e também de Malaquias, mas ele coloca tudo como Isaías. Isso para nós não faz tanta diferença. Mas aqui aparece uma voz. Lembrando que, diferente dos outros evangelhos, Marcos, ele não conta a infância de Jesus, ele já começa com a pregação de João Batista, que é a pregação que prepara imediatamente a pregação de Jesus. Quem é essa voz? É a voz de João Batista. A figura e a pregação de João Batista é como a aurora de um tempo novo. Qual é o tempo? O tempo em que o reino de Deus estará no meio de nós. Aqui a palavra reino de Deus significa presença de Jesus. O reino de Deus começa quando? Quando Jesus está no meio de nós. João Batista é aquele que vai batizar com água. É aquele que vai batizar com água. Assim, no versículo 4, continua o Evangelho. João Batista esteve no deserto, proclamando um batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. E iam até ele toda a região da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, e eram batizados por ele no rio Jordão, confessando os seus pecados. João se vestia de pelos de camelo e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre, e proclamava: depois de mim vem aquele que é mais forte do que eu, de quem não sou digno de, abaixando-me, desatar a correia das sandálias. Eu vos batizarei com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Primeira coisa, João Batista surge no deserto. O texto grego, talvez a Bíblia que você está usando aí, apresentou lá no versículo 4. Surgiu João Batista no deserto. Ou seja, o deserto, o lugar da volta para Deus. Aqui nós temos uma pessoa física e um lugar geográfico. A pessoa que convida a penitência, João Batista. O lugar convida à volta de Deus, a volta para Deus, que é o deserto. João Batista, ele tem duas missões que se complementam: a pregação do arrependimento e o batismo
para a conversão dos pecados. João Batista é também a personificação da penitência. Vocês veem que o deserto é o lugar do essencial. Quando se vai ao deserto, não se leva nada daquilo que não seja essencial. A própria vestimenta, os próprios hábitos de João Batista revelam que ele era alguém penitente. No deserto, João Batista estava à disposição de Deus. E somente Deus podia satisfazer João Batista. Tanto é que ele não tinha nada. Ele se vestia com pele de camelo, usava um cinto de couro na cintura e alimentava aquilo que o deserto lhe oferecia, os gafanhotos e o mel silvestre. Existe aqui, e João Batista faz questão de dizer, uma diferença muito grande entre quem era João Batista e quem seria Jesus. Você se lembra que aí nos evangelhos tem um momento em que alguém pergunta, aliás, em que Jesus pergunta aos apóstolos assim, o que dizem as pessoas de mim? Quem elas dizem que eu sou? Alguns dizem, tu és João Batista. Havia ali então uma confusão entre quem era Jesus e quem era João Batista. Mas João Batista deixa claro, depois de mim vem alguém que é muito maior do que eu, e eu não mereço nem desamarrar a sandália. Quem desamarrava a sandália do seu senhor? O escravo. Em outras palavras, João Batista está dizendo, eu não mereço nem ser escravo de Jesus. A diferença se dá também no batismo. O batismo de João Batista era o batismo com água. O batismo que Jesus faria seria o batismo no Espírito Santo. Se a água de João Batista limpava e purificava os pecados, o Espírito Santo que Jesus trouxe, além de purificar os pecados e limpá-los, o Espírito Santo vivifica, traz vida e consagra. Aqui, o nosso batismo, o batismo dos cristãos católicos, ele não é o batismo de João Batista, mas ele é o batismo de Jesus, porque o batismo de Jesus, ele perdoa os nossos pecados e ele também nos consagra como um povo novo que pertence à Igreja de Cristo. Vamos agora falar um pouquinho sobre o batismo de Jesus, que está lá no capítulo 1, versículo 9. Eu vou ler aqui, você acompanha aí na sua Bíblia. Aconteceu naqueles dias que Jesus veio de Nazaré para a Galiléia e foi batizado por João no Rio Jordão. E logo ao subir da água, ele viu o céu se rasgando e o Espírito como uma pomba descer sobre ele. E uma voz veio dos céus: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Atenção, nós falávamos há pouco que o batismo de João Batista era o batismo para o perdão dos pecados, mas nós acabamos de ler que Jesus quis ser batizado por João Batista. Jesus não tinha pecado, por que ele quis ser batizado? Aqui a gente já nota que a salvação que Jesus traz para nós, ela não acontece só na cruz. Toda a vida de Jesus é uma vida de salvação, para a nossa salvação, desde quando nasce. Aliás, desde quando é concebido no seio virginal de Maria, Jesus já deseja a nossa salvação. E tudo o que ele faz e vive é para a nossa salvação. Então Jesus assume já o nosso ser pecador. Ele já se rebaixa ao status de pecador para a nossa salvação. E é interessante que aqui o relato é um relato que se concentra unicamente sobre Jesus. No batismo, então, Jesus desce ao nível dos pecadores e sai de lá repleto do Espírito Santo. Atenção, o Espírito Santo, esse Espírito que paira sobre Jesus, é o mesmo Espírito que conduz Jesus para o deserto, aqui na sequência.
estabelece então o ato do nascimento do batismo cristão e o nascimento da própria igreja. Também Marcos não estabelece um momento exato em que a igreja nasce. A gente poderia dizer de uma maneira geral que a igreja nasce a partir do nascimento de Jesus, porque toda a vida de Jesus gestou a igreja. Então, o batismo cristão, ele, como foi o batismo de Jesus, ele faz com que o Espírito Santo paire sobre nós e nós nos tornamos consagrados a Deus. O Espírito Santo pousou sobre Jesus para significar que a força criadora de Deus desceu para fecundar a obra da redenção. Existe então uma nova criação. Vocês se lembram que lá no livro de Gênesis, quando fala da primeira criação, o Espírito Santo pousava sobre a terra. Agora o Espírito Santo pousa sobre Jesus, para dizer que em Jesus existe uma nova criação. O testemunho do Pai: este é o meu Filho amado, em ti ponho o meu agrado. Eu vou ler conforme está aqui na palavra de Deus. Então uma voz veio dos céus e disse: Tu és o meu Filho amado, em ti me comprazo, em ti coloco o meu agrado. O testemunho então do Pai afirma que Jesus é muito mais do que um rei, mas que Jesus é filho. Jesus não é rei, Jesus não é servo, mas Jesus é filho. Será que na nossa vida nós temos essa relação com Jesus? Como nós nos relacionamos com Ele? Como um servo de Deus, como alguém que teve uma importância histórica, ou como o Filho de Deus, aquele que Deus enviou para a nossa salvação? Vamos agora continuar a nossa leitura. Versículo 12, capítulo 1, versículo 12. Você que está, por exemplo, chegando aí agora no nosso vídeo, nós estamos meditando o Evangelho de Marcos. Capítulo 1, versículo 12. E logo o Espírito o impeliu para o deserto. Vejam, o deserto é uma marca do início do Evangelho de Marcos. Por que o deserto? É o lugar das coisas essenciais. E logo o Espírito o impeliu para o deserto. E ele esteve no deserto 40 dias, sendo tentado por Satanás. E vivia entre as feras, e os anjos o serviam. Se você que nos acompanha aí é uma pessoa que costuma ler os evangelhos, ou que no mínimo presta atenção nos evangelhos das missas, você vai notar que o Evangelho de Marcos, ele é bem seco, digamos assim, como a gente costuma de dizer, né? Ele não fantasia, ele não estica os relatos. Pelo contrário, ele apenas cita: Jesus foi para o deserto, foi tentado e ali os anjos o serviam. Em 3 informações, ele apresenta todo o relato de Jesus no deserto. Outros evangelhos, como por exemplo Mateus e Lucas, eles falam das 3 tentações de Jesus, eles demoram um pouquinho mais. Por isso que nós começamos pelo Evangelho de Marcos, para que a gente tenha uma visão simplificada e resumida de toda a história de Jesus. Então, trata-se de um relato extremamente sóbrio. O deserto é o lugar das coisas essenciais e do retorno para Deus. Jesus ficou no deserto 40 dias. O número 40 na Bíblia é bastante simbólico, né? Se a gente for ler lá no Antigo Testamento, Moisés conduziu o povo 40 dias à terra prometida. Jesus aqui pode ser visto como o novo Moisés, aquele que quer conduzir o povo não para um lugar geográfico, mas para a salvação, para o céu eterno. A terra prometida que Deus quer dar a nós é o céu. Também, lá no Antigo Testamento, na história do dilúvio, da Arca de Noé, choveu 40 dias. 40 dias. Então, o número 40 na Bíblia é um tempo de
purificação. Prova disso é que nós vivemos o tempo da Quaresma todos os anos, que é um tempo de meditação e de purificação. Aqui, o diabo, Satanás, tenta Jesus. Aqui a gente percebe que a função do demônio, a função de Satanás é nos tentar, é acusar os homens diante de Deus, é tirar cada um de nós da nossa missão. Jesus tinha certeza da sua missão, ele ia salvar a humanidade, mas o demônio várias vezes vai aparecer tentando Jesus e fazendo com que Jesus saia, tentando fazer, na verdade, né? Porque Jesus ele não sai do foco da sua missão. Os anjos serviam a Jesus. O serviço dos anjos significa que Jesus venceu a tentação do demônio. Nos outros evangelhos de Mateus e Lucas, nós conseguimos ver que Jesus debate com o demônio e vence o demônio pela palavra, pela força da palavra. Aqui nós vemos o sinal de que Jesus venceu o demônio pelo serviço que os anjos fazem a Jesus. Vamos então agora continuar o nosso texto. Agora nós vamos já ver o ministério da pregação de Jesus. Capítulo 1, versículo 14 seguintes. Depois que João foi preso, veio Jesus para a Galileia, proclamando o evangelho de Deus. Cumpriu-se o tempo e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Aqui nós vemos uma questão importante. Depois que João foi preso, o ministério de Jesus ele se inicia quando o ministério público de João cessa. O ministério de Jesus se inicia com o ocaso, com o fim do ministério de João. Dois acontecimentos aqui são anunciados por Jesus. A plenitude dos tempos, e aqui Jesus diz, cumpriu-se o tempo. Que tempo é esse? Lá no Antigo Testamento se dizia, no tempo previsto, na plenitude dos tempos, Deus vai enviar o seu filho nascido de uma mulher. É agora, a plenitude dos tempos é agora. A iminência do reino de Deus. Jesus diz, o reino de Deus está próximo. Na verdade, não está próximo, já estava acontecendo, porque aonde está o reino de Jesus? Aonde Jesus está. Aonde Jesus está. Aqui nós não podemos confundir o reino de Deus apenas com uma realidade sociológica ou antropológica. Não, o reino de Deus, e a igreja deixa isso bem claro, existe até uma instrução chamada Instrução para a Liberdade e a Libertação Cristã, que afirma que o reino de Deus é, o lugar aonde Jesus está. E ponto. Né? Claro que se Jesus está na sociedade, se Jesus está nas estruturas políticas, obviamente essas estruturas serão melhoradas, serão adequadas para o bem das pessoas, mas nunca nenhuma realidade sociológica vai ter a densidade do reino de Jesus. Na verdade, o reino de Jesus, ele é a presença de Jesus. Quais são as obrigações decorrentes do reino de Jesus? O arrependimento e a fé no evangelho. Então, olha, Jesus mesmo disse, arrependei-vos e crede no evangelho. Só assim, irmãos, nós vamos acolher Jesus e nós vamos ter a vivência daquilo que é o reino de Jesus. O evangelho principia quando a lei chega ao ocaso, diz São Jerônimo, que inclusive nós vamos celebrar a sua festa no final desse mês. São Jerônimo é um grande propagador do evangelho. Então vejam, Jesus começa o seu ministério quando o ministério de João termina. Aqui nós vemos que João é a voz que prepara para quando Jesus vier. Aqui nós vemos que João prepara a vinda de Jesus. Vindo Jesus, João
meio que sai, ele vai preso, mas não é mais necessária a pregação de João. Ela foi necessária como uma preparação imediata para a vinda de Jesus. E vamos continuar mais um pouco. Agora nós vamos para o relato da vocação dos 4 primeiros apóstolos. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu Simão e André, o irmão de Simão. Lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Disse-lhes Jesus: Vinde em meu seguimento, e eu farei de vós pescadores de homens. E imediatamente, deixando as redes, eles o seguiram. Um pouco adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles também no barco consertavam as redes, e logo os chamou. E eles, deixando o pai Zebedeu no barco, com os empregados, partiram em seu seguimento. Aqui nós vamos refletir um pouquinho sobre o olhar de Jesus. Vejam, Jesus aqui estava caminhando ao mar da Galileia. Quando Jesus chama os primeiros discípulos, ele vai ao lugar onde eles estavam. Jesus entra na intimidade deles, entra no lugar de trabalho deles. Ao chamar os apóstolos, Jesus pensa já na igreja. A igreja como uma sociedade estruturada. Tanto é que aqui se diz, ele viu Simão. É Simão Pedro, é o primeiro papa. Ou seja, Jesus então, ele já pensa e já chama os apóstolos pensando nisso, já chama os discípulos pensando na estrutura que depois a igreja teria. Pedro então aparece sempre como uma figura dominante no evangelho. No círculo dos discípulos, ele é um dos íntimos de Jesus. Ver aqui, o evangelho diz que Jesus viu, por 2 vezes, né? Jesus viu Simão Pedro, depois viu Tiago e João. Viu é muito mais do que uma operação do órgão ocular. Ver aqui significa enxergar além da aparência. Aqueles homens grosseiros, pescadores, eles tinham muito a oferecer. E Jesus viu a alma deles. E Jesus fala, vinde em meu seguimento. É como dizer, vinde atrás de mim, vinde fazer parte da minha escola. Logo, eles deixaram tudo e seguiram Jesus. Ou seja, eles tiveram uma presteza, eles aderiram ao chamado de Jesus. Alguns os elogiam por causa disso. Bom, eles ouviram o chamado de Deus e deixaram o seu trabalho e deixaram o seu pai. Outros criticam, né? Haviam muitos rabinos, muitas pessoas que também chamavam discípulos. E muitos deixavam a sua família para seguir esses discípulos. Jesus seria mais um desses? Claro que não. O evangelho depois, mais à frente, vai dizer que Jesus era um mestre diferenciado dos demais. Mais do que mestre, Jesus era Senhor. Nós vamos agora entrar numa unidade do capítulo 1 que revela um dia típico de Jesus. Jesus que prega, Jesus que expulsa demônios e Jesus que faz milagres. E aqui são 4 episódios, a pregação e o exorcismo na sinagoga de Cafarnaum, a cura da sogra de Pedro, os milagres diante da casa de Pedro e depois a saída de Cafarnaum. Mas isso nós vamos deixar para o nosso próximo encontro. Se você está nos acompanhando, muito obrigado pela sua presença, permaneça conosco, nós queremos meditar todo o Evangelho de Marcos. Claro que agora no início nós estamos indo bem devagarzinho, mais para frente nós vamos pegar textos específicos e meditar sobre eles. Lembrando que, qual é o plano de fundo do Evangelho de Marcos? Como seguir Jesus Cristo. E com certeza isso todos nós queremos.
Obrigado a você que participou de mais um encontro do nosso programa, né? Encontro com a Palavra. Obrigado a você que participou de mais um encontro dessa série de vídeos de Encontro com a Palavra. Convide mais pessoas para participar. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e acionar as notificações para que você saiba quando o vídeo estará disponível. A bênção final, por intercessão de Santa Rita, a nossa padroeira. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre vós, a vossa família, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique com Deus, Deus abençoe você.